o povo de Deus e a perseguição. E nós aprendemos ontem que Jesus, no Sermão do Monte, em Mateus, no capítulo 5, verso 10 e o verso 11, Jesus falou que bem-aventurados sois vós, se assim passarem por perseguições por causa da justiça ou da palavra de Deus. Bem-aventurados somos nós. E nós somos para a primeira profecia bíblica, lá em Gênesis capítulo 3, o verso 15, onde Deus diz que poria inimizade entre a serpente e a mulher, entre o descendente da serpente e a descendência da mulher, ou a semente da mulher. Nós aprendemos que nessa profecia tem 3 personagens, lá em Gênesis: a mulher, a serpente e o descendente da mulher, ou a semente da mulher. Nós aprendemos ontem que Eva entendeu que ela seria a mulher. Então, a cada filho de Eva, ou seu primeiro filho, ela entendia que viria o descendente, que iria esmagar a cabeça da serpente, e a serpente iria lhe ferir o calcanhar. Então, ela entendeu dessa forma, mas não era isso, não era mulher, pessoa, mulher, não era essa a profecia. A profecia não queria dizer isso, mas a serpente, ela entendeu a profecia. Passado muitos anos, mais de 4.000 anos, Deus ele resolve esclarecer ou ampliar a profecia. Nós estudamos e fomos lá no livro de Apocalipse capítulo 12, onde Deus ele mostra para João na ilha de Patmos o que ele quis dizer na profecia de Gênesis 3, verso 15, para que todos pudessem entender e chegasse até a mim e a você hoje, como estudamos ontem. Nós aprendemos também que em Apocalipse 12, a partir do verso 1 ao verso 6, onde nós lemos, fala de 3 personagens também: a mulher, o dragão, que segundo Apocalipse 12, o verso 9, é a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, então é a serpente de Gênesis, e o filho varão, que é a descendência, ou o descendente, melhor dizendo, ou a semente da mulher. E alguns entendem que aquela mulher de Apocalipse capítulo 12 é Maria, a mãe de Jesus, mas não é de uma mulher física que a profecia está dizendo. Como não era Eva, também não poderia ser Maria, porque Jesus viria como filho varão da mulher. Quer dizer, nós aprendemos que o primeiro personagem, esta mulher, se refere ao povo de Deus, ao qual o diabo está criando uma inimizade, ou Deus iria pôr uma inimizade, uma perseguição, um conflito sobre esta mulher. Quem era a mulher? Nós aprendemos que lá no livro de Apocalipse 12 dá algumas características dessa mulher. E as duas que nós focamos é a mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés. O sol, segundo o livro de Salmos 84, 11, Deus é o sol da justiça. Mas também Jesus é o sol, porque ele disse lá em João capítulo 8, verso 12: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Que maravilha! Então essa mulher tem características específicas. O que isso quer nos dizer? Lembrando da lua, debaixo dos pés, a lua, nós falamos ontem que não tem luz própria. Ela reflete a luz de quem? Do sol. Então a lua de Apocalipse é, debaixo dos pés, algo que reflita a luz de Deus, ou de Jesus, que é a luz do mundo. E quem reflete a luz de Jesus? A Bíblia. Porque Jesus disse lá em João capítulo 5, verso 39, examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são ela mesma que testificam de mim. Ela reflete Jesus, do Novo e Antigo Testamento. Então, a mulher, ou o povo de Deus, segundo a profecia de Isaías capítulo 9, é o povo de Deus, a mulher. Então, esta mulher, ela tem 2 características para que o diabo se ire contra ela, que é se revestir do sol, representar Jesus e ter a Bíblia como base, como fundamento, como alicerce. Entenderam?
Isso o diabo está irado, a antiga serpente. Por isso ele está em conflito com esta mulher. E nós aprendemos, segundo Jesus disse lá em Mateus capítulo 7, verso 21, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então é contra toda a igreja ou o povo que se diz cristãos que o diabo está irado? Não, não são todos. Porque tem muitos de nós dentro da igreja que não está incomodando Satanás. Ele está bem tranquilo com alguns de nós. Pode ser que o diabo está olhando para mim, para você hoje, está dizendo assim, esse aqui eu nem me preocupo. Nem me preocupo. Para que ter conflito que se essa pessoa já está do meu lado? Ou um pé lá e outro cá. Então tem muitos de nós que estamos assim, irmãos. Não estamos em conflito, não estamos preparados para um conflito e muito menos iremos passar por um conflito. Por quê? Porque nós não estamos decidindo de que lado estamos. Lembrando que Jesus disse que só existe dois senhores. Se você servir a um, despreza o outro. Se você amar a um, odeia o outro. Só existe dois senhores. Então de que lado você está do conflito? Eu estou em cima do muro. Não existe. Eu estou no terceira opção. Não tem terceira opção. Ou é uma, é outra. Ou você está do lado do vencedor, ou está do lado do que já é perdedor. Só existe dois caminhos. Então nós aprendemos que essa mulher, ela é especial, é diferente. Muitos de nós não gostamos de ler Bíblia mais, mas a Bíblia é lida de várias formas. Se você ouve um louvor que fala contos da Bíblia, você está lendo Bíblia. Se você vem assistir culto, você está lendo Bíblia, porque é Bíblia que nós temos que pôr aqui dentro dessa igreja. É Bíblia. Se você não gosta de profecia, aí o livro de Provérbios, capítulo 29, verso 18, diz que sem ela o povo se corrompe. Então gosto de profecia, irmãos. Há 15 anos que eu sou apaixonado por profecias. Estudo todos os dias. 15 anos dentro da igreja. 15 anos bíblicos, de Gênesis a Apocalipse. Amém. Louvado seja Deus por isso. O mérito é de Deus. Sem Ele, não sou nada. Amados, nós aprendemos que eram duas características, mas tinha algumas outras. Falamos da coroa, estrela, coroa, símbolo de vitória, segundo Apocalipse 2, o finalzinho do verso 10. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Coroa, símbolo de vitória. Isso está lá em Apocalipse capítulo 6, o verso 2. Diz que o primeiro cavaleiro com o primeiro cavalo, o cavalo branco com seu cavaleiro, que é fiel e verdadeiro, saiu vencendo e para vencer. Jesus, com a sua igreja, com o seu povo, já é vencedor. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Nós aprendemos que o número 12 estrelas na cabeça, na coroa desta mulher, se representa a totalidade do povo de Deus. No Antigo Testamento, 12 tribos, 12 patriarcas. No Novo Testamento, 12 discípulos. Se você fizer a junção desses 12 com 12, 144. Você vai em Apocalipse capítulo 7 e 14, tem o povo de Deus na sua totalidade, que vai passar pela grande tribulação como nunca houve, segundo o livro de Daniel capítulo 12. Os 144 mil, iremos falar um pouco sobre eles hoje. Amém. Olha que bênção, irmãos. Aí nós aprendemos também no capítulo 12 a característica da serpente, do diabo, de Satanás. Ele também tem as suas características. Por quê? Porque ele sabia que haveria um conflito. Ele pensou, Satanás com seus demônios, vamos armar o nosso exército contra este povo. E diz que este dragão, lá em Apocalipse 12, tinha 7 cabeças e 10 chifres. E nós aprendemos que essas 10 cabeças foi explicada a besta de Apocalipse 17. João, o anjo falou para João, essas cabeças representam reis, aonde 5 deles já ficaram para trás, João. Perseguiram o povo de Deus no passado. Um está na tua época, e outro virá a 7ª cabeça. Nós aprendemos que o povo de Deus, por esses reis, foram perseguidos. O primeiro rei, o rei do Egito. Nós vimos ontem a promessa feita a Abraão em Gênesis capítulo 15, que eles iriam ser peregrinos numa terra por 400 anos, mas a 4ª geração Deus resgataria o seu povo por meio de um libertador. O diabo, irmãos, ele entende tudo de profecias.
Então o diabo ele fez de tudo para que o povo de Deus não se multiplicasse e nem se levantasse do meio do povo de Deus, da sua igreja verdadeira, um libertador. E qual era o libertador quando chegou na quarta geração, lá em Êxodo capítulo 1? Moisés. Olha, irmãos, eu fico admirado porque Moisés já nasceu um menino lindo. A Bíblia diz que era bonito desde do seu nascimento. Isso é uma raridade, vocês sabiam disso? Geralmente a criança quando nasce é feinho. É verdade, irmãos. Meu filho não está aqui, eu vou falar dele, mas eu quero que ele vai assistir depois. Olha só, meu filho nasceu feio. Pensa no menino feio. Pensaram aí? É meu filho. Eu cheguei para visitar o meu filho no hospital, a enfermeira toda feliz, aí eu entrei, não vi o meu filho, aí a enfermeira, eu disse assim, cadê meu filho? A minha esposa disse, não, é esse aqui. Eu falei, não é. Aí a enfermeira, para me agradar, olha, é a cara do pai. Mentira. Não era a cara do pai. Mentira. Feio, feio que doía. Cabeça amassada, um buraco parecia que não ia cobrir nunca aquele buraco na cabeça do menino. Eu orei tanto que se ele vier amanhã vocês vão ver como é que ele está hoje. Bonito. Muito bonito. Então Moisés já nasceu bonito, o libertador. Segundo a profecia. Então o rei do Egito começou a oprimir, lá em Êxodo capítulo 1, o povo de Deus. Oprimir, castigar, afligir. Mas é profecia, irmãos. E tudo tinha que se cumprir. Primeiro rei, primeira cabeça. Segunda cabeça, o segundo rei era os assírios. Lá em 2 Reis 17, o cativeiro assírio. Aí nós fomos à profecia de Daniel capítulo 2, que fala de 4 metais. Depois Daniel capítulo 7, 4 animais. Aí se levanta mais 3, mais 4 reis. Babilônia, os Medo-Persas, a Grécia e Roma. Até a sexta cabeça está aí. Tempo de João, Roma. A sétima, porque em João, a sexta cabeça era Roma imperial. A profecia diria que viria a sétima cabeça, seria Roma papal. Aí depois nós aprendemos também Apocalipse 12 sobre o filho varão. Quem é o filho varão? Jesus. Aí depois nós aprendemos lá em capítulo 12 que Jesus seria arrebatado ao céu. Nós falamos aqui sobre o livro de Atos, capítulo 1, do verso 8 ao verso 11. Jesus subiu aos céus. E depois disso a profecia diz lá em Apocalipse capítulo 12, verso 6, que viria uma perseguição depois desse momento de 1260 anos, ou um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou 42 meses, é a mesma coisa, 1260 dias, segundo o livro de Números, e Ezequiel, anos, 1260 anos. Mas, depois desse período, nós lemos esse verso, abram no livro do Apocalipse, capítulo 12, o verso 17. Nós paramos aí, lemos ontem, vamos repeti-lo. Depois desse período, desse tempo, dessa perseguição, o diabo continua irado, continua furioso, continua perseguindo o povo de Deus. Diz a profecia, capítulo 12, o verso 17, diz assim: irou-se o dragão. Quem é o dragão? A serpente, diabo, que se chama Satanás. Contra a mulher. Quem é a mulher? A mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, com a coroa de 12 estrelas, o povo de Deus. Nós aprendemos isso ontem, tá bom? Se você achava que era a igreja, você não pode ser igreja. Por quê? Igreja eu penso o quê? Igreja física, templo, parede. Eu penso isso. Aí o senhor falava bastante igreja, igreja, igreja. Segundo o livro de Efésios capítulo 5, a partir do verso 22 ao 32, ou 2 Coríntios, Paulo diz isso lá no capítulo 11, no verso 2, que é a igreja, mas a igreja que ele se refere são pessoas. O povo de Deus. É o povo de Deus. Então, quando o diabo se ira contra a mulher, é contra um povo. Um povo, irmãos, que tem o sol como vestimenta e a lua debaixo dos pés. É sobre esse povo que Satanás está irado. Irado. Foi esse povo que Satanás perseguiu no deserto. Entende isso? Continuando, diz:
e foi pelejar com o restante da sua descendência. Então esta mulher deu descendente. Lembrando que em capítulo 12, a mulher estava para dar à luz a um filho varão. Ela estava com dor de parto, sofrendo. Para Jesus nascer, irmãos, o diabo apertou o cerco. O diabo não sabia exatamente o dia que Jesus nascia, mas o diabo sabia o tempo que Jesus iria nascer, segundo a profecia de Daniel. As 70 semanas, o diabo sabia mais ou menos o período, o tempo que Jesus iria nascer. O que foi que ele fez? Fez com que o povo de Deus esquecesse da profecia, fez com que o povo de Deus não tivesse atento à profecia, tanto que lá em Mateus, no capítulo 2, quando os reis magos chegam para visitar o menino Jesus, ele diz assim para o rei Herodes: cadê o rei dos judeus? Viemos visitar o rei dos judeus. Aí o rei Herodes diz assim: opa, quem? Que rei? Se eu não tenho filho e eu sou o rei. Aí o rei Herodes fez o seguinte: reuniu os sacerdotes, os escribas daquela época, os homens que entendiam de Bíblia, que sabiam de tudo de profecia, e disse assim: ué, vocês não sabiam que o rei dos judeus, o Messias, o prometido, iria nascer? Por que não me avisaram? Eles disseram assim: sabíamos. Aí eles citam a profecia do livro de Ezequiel, de Zacarias, capítulo 5. Aí ele cita a profecia de Zacarias e diz assim: olha, nós sabíamos que ele iria nascer em Belém, desse jeito, tal e tal. Aí o rei Herodes disse: por que vocês não me avisaram? Aí eles se calaram, porque não sabiam, estavam perdidos no tempo. Aí o rei Herodes disse assim: olha, vocês magos vão, visitem e venham me trazer a resposta. Aonde eles se encontram, eu quero visitá-lo. Mentira, irmão, queria matar, queria atrapalhar a profecia. Na mente do rei, Satanás estava agindo. Então, meus queridos, a descendência da mulher surgiu, e nós aprendemos ontem que a descendência da mulher é muito pouco, é um resto dentro da igreja. São poucos dentro da igreja que se veste com o sol da justiça, representa a Deus por onde quer que vá. São poucos dentro da igreja que tem a Bíblia como padrão para suas vidas. Só come o que a Bíblia diz que é para comer, só veste o que a Bíblia diz que é para vestir, só fala o que a Bíblia diz que é para falar, e só assiste o que a Bíblia diz que é para assistir. São poucos, irmãos, que representam o nome de Deus dentro das igrejas. São poucos, não são muitos segundo a profecia, é o resto de Israel. É os descendentes da mulher ao qual o diabo agora está irado. O segundo verso do verso 17 é o que guardam os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. Esse o diabo está irado. Segundo a profecia, e no verso 17, o diabo se pôs de pé sobre a areia do mar. Detalhe: o diabo se coloca de pé sobre a areia do mar. De um lado da... Se você foi na praia, você sabe. Se não foi, também você sabe. Que é bem simples. Se põe de pé na areia do mar. E faça o seguinte: de um lado da sua mão tem água. Do outro lado tem terra firme. O que o diabo faz? Levanta uma besta do mar e a outra da terra. Besta, segundo Daniel no capítulo 7. Besta significa reino. O diabo iria levantar dois reinos, dois poderes, para perseguir agora o restante da sua descendência. E qual é a estratégia do diabo para perseguir a mim e a você, que somos o resto? Porque eu creio que eu estou falando para irmãos que é o resto, que veste a roupagem de Deus, que defende o nome de Deus, que segue a Bíblia, irmãos. Eu creio nisso. Qual é a estratégia do diabo para te perseguir hoje? Eu queria que você visse, e nós iremos voltar aqui em Apocalipse 13, que mostra qual é a estratégia dele para hoje. Eu queria estudar antes uma passagem que está lá em Mateus, capítulo 4, por favor. Mateus, capítulo 4. Você conhece? São as tentações que Jesus sofreu no deserto. Mateus
capítulo 4. Mateus capítulo 4. A partir do verso 1 são as tentações. Jesus ele foi levado pelo Espírito de Deus ao deserto para ser tentado pelo diabo. O diabo ele faz 3 tentativas para que Jesus peque. 3 tentativas. Presta atenção. 3. A primeira, o diabo pede para que Jesus transformasse as pedras em pães. Tu não és filho de Deus? Não foi isso que ele disse? Então transforma as pedras em pães. Aí Jesus responde ao diabo, segundo o livro de Deuteronômio capítulo 8. Jesus diz assim, que está lá no verso 2 e verso 3. Nem só de pão viverás o homem, e sim de toda a palavra que procede da boca de Deus, disse Jesus. Irmão, se tem uma coisa que o diabo está te tentando hoje, uma das é a alimentação. E uma das que o povo de Deus está caindo. O diabo nem precisa perseguir muito ou tentar muito alguns de nós na alimentação. Ofereceu, cai. Olhou, caiu. Desejou, comeu. Lembre-se que esta igreja tem um regime alimentar para os últimos dias. Lembre-se disso. Que não precisa eu aqui falar. Entenderam? Não precisa. É muito claro para nós adventistas do 7º dia. Muito claro, por sinal. Jesus não caiu. Aí o diabo vai para a segunda tentação. Opa, a segunda agora. E qual é a segunda? O diabo, ele diz assim, ó, se tu és filho de Deus, atira-te. Por ordens, tu darás aos teus anjos que sustentem ti as mãos. Aí, irmãos, o que nós entendemos nessa tentação? O diabo queria que Jesus fizesse uma oração presunçosa, uma oração ao seu favor. Jesus não poderia usar os benefícios para si, o seu poder para benefícios próprios. Jesus não podia. E Jesus respondeu dizendo assim, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás. Eu não preciso, disse Jesus, fazer oração para mim. Jesus disse assim, olha, eu sou Deus. Eu posso. O diabo sabia que ele era Deus, ele podia. Mas ele não fez. Não orou a Deus. Irmãos, tem muitos de nós que oramos a Deus por coisas tão inúteis. Nós sabemos que Deus ele deseja te dar o Espírito Santo. Em vez de eu pedir diariamente o poder do Espírito, eu estou pedindo outras coisas, irmãos. Eu estou pedindo coisas que não é nem necessário para mim. Terceira e última. Lembre-se, última. Cartada de Satanás. A última, nós vamos ver daqui a pouco lá em Apocalipse 13. A última. Aqui também é a última. A última, ele diz assim, olha, Jesus, tudo que você está vendo aqui, ó, neste planeta Terra é meu, tudo é meu. Eu tomei das mãos de Adão e Eva, é meu. Eu que comando agora. E tudo isso eu te darei se você fizer o que mesmo? E adorar. O que nós iremos falar hoje? Adoração. A última tentativa do diabo para te pegar. A última no deserto. Adoração. Se você se prostrar, Jesus, só uma vezinha só, se prostrar e me adorar, eu te dou tudo. Irmãos, o que o diabo fez no deserto? Ele negociou a adoração de Jesus. O diabo hoje dentro da igreja está negociando a tua adoração. E outra, muitos de nós nem precisam negociar. Eu já estou entregando a minha adoração direto para o diabo, sem negociar. Você sabia disso? Tem muitos dentro da igreja, irmãos, que não estão negociando com o diabo não. Já está entregando a sua adoração de mão beijada para o diabo. Ele nem precisa oferecer tudo. Ele está oferecendo para muitos de nós o mínimo.
o mínimo ou quase nada para ganhar a tua adoração, e ele está recebendo a tua adoração de mão beijada. Para Jesus ele ofereceu tudo, porque ele sabia da comunhão de Jesus com o Pai. Ele sabia que Jesus era Deus, o poderoso, o Criador do universo. Irmãos, Jesus é o dono do universo, segundo o livro de João. Amém. No capítulo 1, a partir do capítulo 1, a partir do verso 1, Jesus era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E tudo que foi feito através do Verbo, pelo Verbo, e sem ele nada do que foi feito se fez. E o Verbo habitou entre nós. Irmãos, o Verbo fez o mundo, o universo, o planeta Terra foi feito pelo poder do Filho de Deus, do Verbo, de Jesus. O diabo estava oferecendo o que, irmãos? O que era dele? Achando que Jesus, por ter jejuado 40 dias, iria cair nessa tentação. Não foi o jejum que deixou Jesus aéreo, não, irmãos. O jejum fortaleceu Jesus. Você já fez um jejum alguma vez na sua vida? Já? Não fale os dias não, tá bom? Não precisa. E nem como, né? Porque se você fala, alguns irmãos dizem, nossa, não, esse jejum não vale. Só frutas. Não, esse jejum de tirar chocolate não vale. Esse jejum de chocolate, de televisão não vale. De celular não vale tudo, irmãos. Estamos em guerra. Estamos em conflito. E tudo que você fizer para estar em comunhão com Deus é válido. Não sou eu que tenho que dizer qual é o padrão do teu jejum. É você e Deus. Você sabe aquilo que te prejudica, você sabe aquilo que está atrapalhando a tua comunhão com Deus. Então resolva você e Deus e diga, Senhor, é isso que me atrapalha, o meu jejum vai ser esse. Amém por isso. Em vez de eu reclamar, eu vou jejuar também. Porque tem muitos de nós que vamos na igreja para reclamar. Não é verdade? Tem muitos de nós que vamos nas igrejas não é para adorar. Por exemplo, você veio hoje na igreja fazer o quê? Assistir um culto? Errado. Você veio para prestar um culto a Deus. Quem assiste culto é Deus. Deus entrou aqui nesta manhã para assistir o culto. E você para prestar um culto a Deus. Quando você sai da sua casa na intenção de assistir um culto, você vai fazer isso, ó. Não gostei do pregador. O louvor do irmão aqui não foi muito bom. Porque você veio julgar. Você não veio para assistir, irmãos. Você veio para prestar um culto a Deus. É isso que você veio. Adoração. O diabo tentou, mas caiu por terra. Arreda-te, Satanás. Porque tu não cogitas as coisas de Deus. Arreda-te. Arreda-te. Entenderam? Não venda, não negocie e nem dê a tua adoração a Satanás. Não faça isso. Última cartada de Satanás dos últimos dias. Apocalipse capítulo 13. Apocalipse 13. Nós aprendemos que no capítulo 12, o final, no verso 17, ele se colocou de pé. Levantou duas bestas, uma do mar, outra da terra. A do mar, não tem como eu entrar em detalhes, tá bom? Senão vai ficar muito longo. Mas você entende que a do mar, ele usou no passado, também vai usar no futuro próximo. É uma das cabeças. E depois, essa do mar vai se unir a uma outra besta, segunda, um outro reino. Vai se juntar para a última tentativa de Satanás sobre esta igreja, ou sobre a mulher, ou sobre o povo de Deus. Quando eu falo esta igreja, não são todos nós, é o restante. Entenderam? Porque Jesus disse que dentro das igrejas existe dois grupos, o joio e o trigo. Vamos lá. Se levantou, verso 11,
Vi ainda outra besta emergir da terra. 13:11. Possuía 2 chifres, parecia um cordeiro, mas falava como um dragão. O verso 12. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes façam o que mesmo, irmãos? Adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. O que o diabo vai fazer nos fins dos tempos, irmãos? Se unir a um poder político. Essa união, a Bíblia está dizendo que chama a imagem da besta. Então, imagem é união. Lembre-se de Daniel, quando o rei Nabucodonosor teve o sonho da estátua. Então, juntou o poder do rei com a sua religião, fez uma estátua e deu uma ordem. Todos se prostrem ao som dos instrumentos. Todos o adorem. Não foi essa a ordem? Quando se unir uma besta com a outra, formam uma imagem. A união é a imagem. E quando eles se unirem, qual é o objetivo? Que todos os habitantes da terra o adorem, o respeitem, sigam o que eles irão determinar. Entenderam, irmãos? Simples, não é? Até aí, o diabo não vai te obrigar. Até esse momento, o diabo só vai fazer com que todos adorem. Ele vai pedir para que adorem. Sigam. Mas o caldo vai engrossar. O cerco vai apertar. Depois que ele pediu negociar a tua adoração, como ele fez com Jesus no deserto, ele vai te obrigar. Te obrigar. Verso 15. Lhe foi dado comunicar fôlego a imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não o adorassem. A imagem da besta. O que essa união vai fazer, irmãos? Vai te obrigar. Não quer adorar? Você morre. Está preparado para a morte, irmãos? Paulo disse: o viver é Cristo e o morrer é o quê? Lucro. Lucro, irmãos. Você está preparado para morrer por Jesus, se for preciso? Você está preparado, irmão, para não adorar, não se prostrar, como os 3 amigos de Daniel fez lá no livro de Daniel? Você está preparado? Ah, é uma ordem, não importa. Essa ordem é contra os meus princípios. Não me prostro. Só os 3 ficaram de pé. Ah, mas vocês vão morrer. Morreremos, rei. Se essa for a vontade do meu Deus, morreremos. E se Ele quiser nos livrar da fornalha, Ele vai nos livrar. Porque Ele é Deus. Mas morreremos. Todo aquele que morrer em Cristo, quando Jesus voltar, o primeiro grupo a se levantar para se encontrar com Jesus nos ares, segundo Tessalonicenses, capítulo 4, Paulo diz isso, lá em 1 Tessalonicenses 4, o verso 16 e o verso 17. Então quem morrer será ressuscitado pela ordem do arcanjo Miguel. Amém. Irá se encontrar com seu Salvador nas nuvens. O verso 17, Paulo diz assim: depois nós, os vivos, iremos nos encontrar com eles nas nuvens, e lá estaremos para sempre com o nosso Senhor. Entenderam, irmãos? Morrer é lucro. O diabo, ele vai te obrigar. Você está preparado para isso? Recebeu uma ordem? Você não vai adorar, não? Vai morrer. Você não quer negar o teu Deus, não? Morre. O diabo vai fazer isso. Mas tem uma boa notícia na profecia, lógico. Sempre acaba com uma boa notícia. Deus também vai se levantar. Apocalipse capítulo 14. Apocalipse 14. Deus também irá ficar de pé. Por quê? Deus vai ficar de pé e o diabo vai copiar Deus. Por isso que ele fica de pé na beira do mar e levanta 2 poderes. Deus, Jesus, vai ficar de pé também. Quando essa ordem for dada sobre a terra, em todo o planeta Terra, que vai obrigar os adoradores se prostrem perante essa união, ou aceite essa união, Deus também no mesmo momento levanta um povo.
Apocalipse 14, o verso 1. Olhei e eis o Cordeiro, o que mesmo, irmão? Em pé, Amém. sobre o monte Sião, e com ele os 144 mil, representando a totalidade do povo de Deus. Se você estiver vivo, quando perto de Jesus voltar, mas bem pertinho, se você passou pelas pragas, se você foi selado com o selo de Deus, você vai pertencer a quem? O grupo chamado 144 mil, representando aqueles que não irão passar pela morte, irão ver o seu Salvador vindo nas nuvens do céu. Paulo disse que vai ter dois grupos também quando Jesus voltar: os mortos em Cristo e os vivos em Cristo. Quando Jesus voltar, vai ter dois grupos também que não irão: os mortos que morreram, infiéis, e os vivos que vão ver Jesus voltar nas nuvens do céu. Até, diz Apocalipse 1, verso 7, até aquele que os transpassaram vão ver, para morrer de novo, segunda morte. Entenderam? Jesus vai se colocar de pé e vai levantar um povo. Para quê? Para ir contra essa mensagem, irmãos. A besta vai unir, o dragão não vai unir dois poderes? Qual é a mensagem? Adoração. Aí Deus, Jesus, levanta também um povo nos últimos tempos. O resto, os remanescentes, aqueles que se vestem com a justiça de Deus, aqueles que teve a Bíblia como base, não se contaminou com mulheres, com outros povos, com outros ensinos. Eles são castos, diz o capítulo 14. O que é castos? Fiéis a Deus. Não importa, irmãos, o que o mundo está dizendo para vestir. Eu visto aquilo que agrada a Deus, porque o meu vestir é uma adoração a Deus. Não importa. Não importa que o mundo, a igreja, come isso ou aquilo. Eu, como povo de Deus, como resto, eu como aquilo que agrada a Deus, não que agrada a minha vontade. Muitos irão se perder por causa disso, meu irmão, pelo apetite. Presta atenção. Muitos, por achar que não é ponto de salvação, vestir não é ponto de salvação, assistir tal coisa não é ponto de salvação. Vai pensando assim, vai pensando. Jesus vai voltar. Vai ter dois grupos, segundo o livro de Mateus 25, o grande julgamento, a parábola do grande julgamento. Uns vão ficar à direita e outros à esquerda. Os da direita: vindes benditos de meu Pai. Os da esquerda: fogo. Eu costumo dizer para os jovens, que eu trabalho muito com jovens, que nos últimos dias vai ter dois times de futebol. Sabia disso? Os santos dos últimos dias sobem. E os que ficarem, bota fogo. Dois times. Só para descontrair. Tá bom? Dois times. Você gosta de time de futebol? No final dos dias vai ser só dois para você torcer. Ou você é Santos, ou você é Botafogo. Louvado seja Deus que você seja Santos. Amém. Ou Santo. Santo é o Senhor. Amém. Que bênção, né, irmãos? Até isso, né? Deus faz, em cima do que você gosta hoje, que o mundo às vezes está oferecendo, Deus faz você lembrar de quê? Da vida eterna. Louvado seja Deus. Então Deus, ele levanta um povo. E esse povo tem uma mensagem para ir contra a união da besta, que é a adoração. Aí você vai para a mensagem as três mensagens angélicas. Capítulo 14, do verso 6 ao verso 10. O verso 6 e o 7 é a primeira. Vocês lembram? Vi outro anjo voando pelo meio, tendo o evangelho eterno para pregar a todos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo. O verso 7, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai glória, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem, vai dizer este povo que vai ser levantado pelo Cordeiro. Adorem a quem? A Deus. Não é a besta, não é esta união, meu povo. Nós iremos proclamar isso, irmãos, dentro das igrejas, começando por nós. Mas depois nós iremos receber a chuva, o poder do Espírito,
com toda a sua plenitude, iremos sair ao mundo para falar dessa mensagem. Adorem a Deus, porque o mundo vai estar falando de uma outra adoração, de uma outra aceitação. Não façam isso. Adore o nosso Criador, que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Amém. Aí o caldo vai engrossar. Aí a sua mensagem tem que apertar também. Porque você não pode ficar só nessa primeira mensagem. Olha, adore a Deus, por favor, Ele é o Criador. Você vai ter que engrossar a mensagem também. O verso 8 fala da segunda mensagem. Seguiu-se outro anjo. O segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Ela vai cair. Você vai continuar adorando. Se você adorar, vai cair junto. O caldo vai engrossar, irmãos. A sua mensagem também tem que apertar. Lembra da mensagem da besta? Olha, vocês vão adorar a imagem e depois, você não quer adorar? Tá bom, eu vou engrossar, de Satanás. Morre se você não adorar. Deus também vai dizer a mesma coisa para os 144 mil. Vamos engrossar a mensagem? Vamos aumentar um pouco o ritmo dessa mensagem? Então vamos para a terceira, verso 9 e verso 10. Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz. Dizendo o quê? Não adore a besta, nem a sua imagem. Não adorem a besta e nem a sua imagem. Diz a terceira mensagem. Se nós fôssemos irmãos, a terceira mensagem, ela começa a engrossar o caldo, a mensagem começa a ficar mais firme. Não adore a besta nem a sua imagem, e nem receba a sua marca, seja na testa ou na mão. Porque tanto faz, irmão, para Satanás. Para Satanás tanto faz se você vai receber a sua marca na testa, na mão, se você vai ter a atitude que é mão, se você vai aceitar só na mente. Eu não falo, eu fico calado, mas na minha mente eu concordo. Errado. Então para Satanás tanto faz se entrou na tua mente, se você está tomando uma atitude. Para ele é importante ter a marca, ou na mão ou na testa. Aí a terceira mensagem diz assim, não adorem a besta nem a sua imagem, e nem receba a sua marca na testa ou sobre a mão. Aí ele diz também: quem fizer isso beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Vai apertar ou não vai a mensagem? Vai. Nós temos que falar firme. Só que eu só falo firme se eu estiver praticando. Você já viu alguém falar aqui na frente de alimentação que ele não pratica alimentação saudável? Eu nunca vi. Muitos pregadores só sobem aqui se tiverem comendo, senão vai. Tem coisas que nós pregamos aqui, irmãos, nós somos tocados pelo poder do Espírito para mudar. Para mudar, irmãos. Você que está ouvindo, você foi chamado para mudar, com a ajuda de Deus. Deus tem paciência com você. Tem muitos que mudam até de repente, de um dia para o outro, demora 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, não importa. Deus é paciente com você. Mas só que Ele está dizendo: eu tenho pressa, filho. É urgente a minha mensagem. Por quê? Porque breve Jesus voltará. Eu vou para o último relato, para nós encerrarmos. Último. Eu quero encerrar com uma adoração. Começamos com ela. Foi essa a mensagem dos 144 mil. A adoração. Vamos lá para um texto bem conhecido, história super conhecida, até para as crianças é conhecido. João, capítulo 4. Por favor, João 4. Nós iremos terminar aqui com este relato de João, capítulo 4. A história da mulher samaritana. João 4. João capítulo 4. João capítulo 4 é uma história bem conhecida. Olha só. A partir do verso 3, diz que Jesus ele deixou a Judéia e foi para a Galileia. Outra vez, né, diz a Bíblia, né, era costume de Jesus ir para a Galileia. Então deixou a Judéia e outra vez
seguiu rumo a Galiléia. A Bíblia diz no verso 4 que era necessário ele passar por uma província chamada Samaria. Diz que Jesus, ele chegou a uma cidade chamada Sicar. A Bíblia diz que essa cidade ficava perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Assim diz a Bíblia. Chegando ali naquela cidade, tinha uma fonte chamada Fonte de Jacó. Então Jesus chegou na cidade de Sicar, perto da fonte de Jacó, cansado da viagem, se assentou. E a Bíblia diz que era por volta de que horas mesmo? A 6ª, por volta do meio-dia, aproximadamente, o calor tremendo naquela região. Jesus sentou cansado da viagem. Aí Jesus avistou uma mulher samaritana, vindo tirar água do poço. Aí Jesus disse assim para ela: dá-me de beber. A Bíblia diz que neste momento Jesus estava sozinho, porque os seus discípulos tinham saído à cidade para comprar alimentos. A Bíblia continua relatando, dizendo que aquela mulher achou estranho o que Jesus pediu a ela. Ela disse assim: como pode, sendo tu judeu, pede a mim, que sou mulher samaritana, dá-me de beber? A Bíblia diz que os judeus não se davam com os samaritanos. Até a confusão entre os dois povos era até por causa de adoração. Tinha esse contexto também. Aí, quando Jesus falou com ela, aí o interessante, irmãos, que nós percebemos aqui, quando Jesus pede a água, e no momento a sós, e ela questiona Jesus, dizendo assim: como pode, sendo tu judeus? Jesus responde de uma forma interessante. Jesus disse assim: olha, mulher, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Aí ela disse: Senhor, tu não tem como tirar a água, porque o poço é fundo, pois onde teria da água viva? Aonde, Senhor? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, ao qual fez o poço, bebeu da água, deu aos seus filhos e ao seu gado? És tu maior do que Jacó? Aí Jesus disse assim: olha, mulher, quem beber desta água tornará a ter sede. Agora aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. A água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aquela mulher ficou impressionada e disse assim: Senhor, dá-me desta água para que eu nunca mais tenha sede, nem volte aqui para buscá-la. Jesus disse assim: é simples, filha, vai na tua casa, chama o teu marido e vem e eu te dou. Ela disse assim: Senhor, eu não tenho marido. Jesus disse assim: bem dissestes, não tem marido, porque 5 tu já teve, e o que tem hoje não é o teu marido. Aquela mulher, irmãos, ficou impressionada, porque Jesus falou da sua intimidade, irmãos, da sua intimidade, de algo que ela estava passando, e algo também até que incomodava ela, mas na época era até comum, vários maridos, era até comum. Aí ela se sentiu incomodada e disse assim: Senhor, vejo em tu um profeta, tu és um profeta. E quando ela diz isso para Jesus, ela agora buscou uma resposta das dúvidas que ela tinha. Irmãos, o que é que eu tenho que aprender com isso? Quando eu venho na casa de Deus com as minhas dúvidas, eu tenho que sair daqui saciado com o poder da palavra de Deus. Deus tem que falar comigo e com você aqui através até dos louvores. Eu tenho que entrar aqui dentro com a intenção de conversar com Deus, de ter resposta de quem? De Deus. Ah, mas a culpa, irmão, é do pregador. O pregador fala tão devagarzinho que eu acabo dormindo dentro da igreja. Não é assim que a gente faz? Eu até concordo em partes, porque se o pregador não está aqui à frente, cheio do poder do Espírito, como a sua taça vai encher? Se a dele, do pregador, não está nem cheia. Tem que estar transbordando, irmãos, para que os irmãos recebam dessa água, a água viva, que transforma. Amém. Então aquela mulher tinha uma dúvida no seu coração. Pode ser que ela passou anos com essa dúvida. Quando ela viu um homem de Deus, um profeta, a boca de Deus, ela disse: é esse homem que vai esclarecer a minha dúvida. Ela diz assim: Senhor, eu aprendi com os meus pais
que o lugar de adorar é neste monte. Vocês judeus dizem que é em Jerusalém, Senhor. Qual é o lugar que devemos adorar a Deus? Irmãos, muitos de nós estamos com essa mesma dúvida. Muitos de nós achamos que nós só temos que adorar a Deus aonde? Aqui dentro. Aqui dentro da igreja eu sou adventista. Aqui dentro da igreja eu me comporto como um adventista. Aqui dentro da igreja, por ser o templo de Deus, eu acho que eu tenho que ser cristão. Aqui dentro da igreja, quando tem comida, eu como o que a Bíblia está dizendo. Mas quando eu saio lá fora, eu não sou cristão. Eu não sou adventista. Eu como de tudo, vejo de tudo, faço de tudo, visto do jeito que eu quero, faço o que eu quero, penso o que eu quero, falo o que eu quero, assisto o que eu quero. Aonde você é cristão? É lugar, irmãos, que te faz um cristão? Lembre-se que quando Moisés se encontrou com Deus, depois que ele passou 40 anos no deserto de Midian, por ter matado o egípcio, Deus foi lá buscar Moisés e disse assim: Moisés, volta, porque a tua missão não acabou, Moisés. Mas faz uma coisa para mim, Moisés, faz um favorzinho, tira as sandálias dos pés, porque a terra onde tu pisa é terra santa. Deus quis dizer: Moisés, não é do teu jeito não, filho. Você matou o egípcio achando que ia ser o libertador, o fortão, o egípcio, o guerreiro, domina uma espada. Foi lá, matou e achou que ia libertar o meu povo dessa forma? Errado. Vai ser do meu jeito, Moisés. Tira as sandálias dos pés, tire, porque a terra onde você pisa é santa. Irmãos, aonde a planta do teu pé pisar é terra santa. Sabe por quê? Porque tu és santo, separado. Jesus, na oração de João 17:17, ele diz: santifica-os, Pai, na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Você lendo Bíblia, você se torna santo, diferente e separado. Só aqui dentro, irmãos. Você só vai ler a Bíblia aqui. A Bíblia tem que estar onde? Aqui. Se ela está aqui, aonde a minha planta dos meus pés pisarem, eu sou santo, eu sou diferente. E quando você é diferente aí fora, você vai criar inimizade com Satanás. Entenderam a perseguição? A adoração? Meus amados, a mulher tinha uma dúvida. Jesus disse para a mulher, no verso 21, mulher, podes crer-me, a hora vem, que nem neste lugar, neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. O que ele quis dizer com isso? O que Jesus quis dizer com isso, irmãos? Nem lá e nem cá. Jesus disse assim: olha, mulher, vocês estão adorando o que vocês não conhecem. Está errado. Os judeus adoram o que eles conhecem, porque a salvação vem de quem? Dos judeus. Sabe o que ele quis dizer, Jesus? Os dois estão errados. Vocês, por adorarem coisas que vocês não conhecem, também não se esforçam para conhecer. Já o meu povo, disse Jesus, conhecem. Já o meu povo lê Bíblia. Já o meu povo conhece de profecia, mas estão adorando erradamente. Lembraram de dois povos aí, irmãos? Um lá fora e outro aqui dentro. Lembraram? Os de lá de fora estão até adorando de um outro jeito. Do jeito que eles aprenderam. Errado, disse Jesus. Ah, Jesus vai passar a mão na cabeça, vou levar esse povo porque não conhecem. Não, porque a última mensagem de Deus ao mundo vai ser para que todos conheçam o Evangelho eterno. Lembra de Mateus 24, verso 14? E quando este Evangelho eterno for pregado por todo mundo, o Evangelho do Reino, então virá o fim. Então a verdade tem que ser pregada para eles. Não tem desculpa. Aí Jesus disse assim: olha, o meu povo sabe de Bíblia, mas também adoram errado. Aí eu quero ler esses dois versos, o 23 e 24, e nós fechamos a conta aqui. 23, diz assim: mas vem a hora, mulher. Quer dizer, mulher, já chegou. Para você, mulher, chegou essa hora, tá bom? Pode ser que para você que está aqui já chegou também, que está ouvindo a mensagem. Pode ser que antes não tinha chego para você, mas chegou agora, tá bom? Agora você não é inocente mais. Chegou. Vamos lá. Mas vem a hora, já chegou,
em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. O verso 24 e último: Deus é espírito, e importa que os seus adoradores adorem o espírito e em verdade. Sabe o que Jesus quis dizer, irmãos? Sabe o que é que Deus está falando para você nesta manhã de sábado? Filho, você quer ser um verdadeiro adorador? Adore a Deus em espírito e em verdade. Verdade, irmãos, sinceridade de todo o meu coração. Espírito é em todos os lugares, porque Deus é espírito. Ou você acha que Deus não está lá no teu trabalho, ou você acha que Deus não está na tua faculdade, ou você acha que Deus não está no trânsito, ou você acha que Deus não está no meio dos teus colegas, ou você acha que Deus não está no momento que você está sozinho com o seu celular, ou você acha que Deus não está quando você está junto com a sua namorada fazendo coisa que não devia, desagradando a Deus, ou você acha que Deus não está? Lembre-se disso de Jesus. Deus é espírito e está em todo lugar, mulher. Não é num monte e nem no outro para chegar uma hora. Quer dizer, já chegou aonde Deus procura verdadeiros adoradores. E esses verdadeiros adoradores não estão só aqui dentro, está em todos os lugares. Amém por isso? Amém. Louvado seja Deus. Amém. Se você quer ser um verdadeiro adorador, a partir de hoje, lembre-se que o que você está fazendo está sendo vigiado pelos olhos de Deus. Meus amados, Deus, Ele quer a tua adoração. O diabo, ele quer comprar a tua adoração, quer negociar a tua adoração. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Que nós possamos estar do lado da igreja vencedora. Que nós possamos, irmãos, estar junto de um Deus todo-poderoso. Irmãos, era plano de Deus estar na província de Samaria. Era plano dos céus passar pela cidade de Sicá. Era plano de Deus estar conversando com aquela mulher ao meio-dia. Era plano de Deus. É plano de Deus. Foi plano de Deus traçado no universo, nas mansões celestiais, que você estivesse aqui hoje, que você que vai assistir esse vídeo, ou visse esse vídeo. É plano de Deus. O plano de Deus é te alcançar, filho, porque Ele quer que você entregue de livre e espontânea vontade a tua adoração ao Criador do universo. Ele não vai te obrigar não, irmãos. Você quer comer o que não deve? Deus não vai te obrigar. Você quer vestir, ou assistir, ou fazer o que não deve? Deus não vai te obrigar, mas Ele vai te avisar. Lembre-se dos 2 times de futebol, tá bom? Lembre-se. Ele vai te avisar. Mas o querer de Deus é que você suba nas nuvens e faça uma viagem com Ele rumo às mansões celestiais. Louvado seja Deus. Foi isso que você veio buscar? A água da vida? Receba porque é de graça. Receba porque Deus está te dando, irmãos. Sai daqui transbordante do poder de Deus. Sai daqui refletindo a glória de Deus. Para que alguém aí fora veja você e diga: é um cristão. Um verdadeiro cristão. Que Deus nos ajude, amém? Que Deus seja louvado. Iremos encerrar com um louvor da irmã. Na sequência nós iremos orar e agradecer a Deus pela mensagem cantada e pregada. Amém? Amém. Amém. Que Deus seja louvado. Amém. Eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Eu ouvi dizer que há um tempo atrás nossos irmãos de fé
perante reis cruéis, obrigados foram a escolher renunciar à fé ou então morrer, e um a um foram se entregar, pois ao seu Senhor não podiam negar. E no frio gelado deste lugar posso quase ouvir sua voz a ecoar. Eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Os dias vêm e vão e o tempo passou, mas a sua causa não morreu. Agora é nossa vez de aceitar a cruz, renunciar ao mundo e seguir Jesus. E um a um vamos nos entregar toda a nossa vida, depor nesse altar, pois quando o céu se abrir e a bandeira soar, estaremos juntos a exclamar: eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus, pelo meu Jesus, que ouviu meu clamor e no meu lugar suportou minha dor. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Eu fui chamado de coração. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Eu fui chamado de coração. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Amém. Amados, nós iremos orar para encerrar. Amanhã estarei de volta aqui para finalizar com este tema. Mas desde já eu agradeço a presença dos irmãos, me coloco à disposição da igreja e outras programações, se quiserem me convidar. Não só eu, como a minha família, tá bom?
O meu filho tem 18 anos, ele canta e toca violão. Minha esposa também ministra a palavra. E a minha filha, que tem 13 anos, por enquanto, ainda está à procura do seu dom. Mas nós, como família, nos colocamos à disposição. Foi um prazer imenso conhecê-los. Primeira vez que eu venho. Por lado de cá, eu já preguei em algumas igrejas também. Mas aqui, neste lugar, pela primeira vez. Deus seja louvado. Amém. Espero que tenha outros convites, né, para eu retornar aqui. Vamos orar? Santo Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, mais uma vez, porque a Tua palavra penetrou nos nossos corações. Às vezes o Senhor machuca, mas sabemos que é para a cura das nossas almas. Então nos ajude, Senhor, e nos prepare para a breve volta de Jesus. Que nós possamos estar firmes na perseguição e que a nossa adoração seja unicamente para o Criador do Universo. Que nós possamos estar ao Teu lado, rumo às mansões celestiais. Pode vir provações, Pai, mas queremos passar ao Teu lado porque Tu já é vencedor. Nos ajude aqui os meus irmãos, é o que eu te peço, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém.